estar aqui é realizar um sonho. Então, o que é gerar um filho pra Deus, sabe? Nada. Ele pode fazer a hora que ele quiser. E eu creio que quando acontecer, eu vou vir aqui contar pra vocês. E vai ser muito, 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 muito mais incrível. A glória da segunda casa vai ser melhor que a da primeira. Oi, eu tô gravando esse vídeo do mesmo parque que eu gravei o vídeo falando da minha perda pra oficialmente falar pra vocês que eu estou grávida. Sim, estou grávida, revelei no Instagram há mais ou menos um mês, por aí, um mês e pouco. E foi uma grande realização. Por mais que a gente esteja tentando há 2 anos e meio, agora faz mais, né? Mas quando eu descobri a gravidez já fazia 2 anos e meio que eu tava tentando. Eu fiquei em choque. E esse vídeo é pra contar pra vocês como eu descobri, o que aconteceu nesse meio tempo de tentativas, que eu não voltei pra falar mais, contar os detalhes de como foi até agora pra vocês. Estamos aqui na Coreia de novo, fazendo nossa Baby Moon. Eu estou no início do 5º mês, então estamos muito felizes, comprando coisas pro bebê aqui, marcando essa viagem como uma última viagem da gente, assim, como casal sozinho, né? Pode ser que a gente viaje também outras vezes de casal, mas não vai ser a mesma coisa. Um pedaço do nosso coração vai estar no nosso bebê, então... Ai, quero contar. Talvez esse vídeo tenha mais partes, espero que vocês entendam, mas vai ser fundamental para vocês entenderem o contexto inteiro. Vamos lá. Bem, hoje é 15 de janeiro. O último vídeo que eu gravei, vou até conferir aqui, em abril, 9 de abril, faz 2 anos que eu postei o vídeo. Eu acho que nesse vídeo eu falo que eu fiz terapia pra, né, dar, processar, enfim. E nesse período de tentativa, nada aconteceu, atrasava a menstruação, eu achava que estava grávida e na verdade não estava, enfim. Em 2025, em janeiro, fevereiro, em janeiro especificamente, fui à procura de um médico que falasse minha língua. Você sabe, eu moro na Alemanha e temos uma barreira linguística ali. Eu acredito que por mais que eu falasse alemão, essa barreira linguística, nesse ponto, ainda iria existir, porque eu precisava de alguém muito humanizado, pelo menos para entender o que eu estava querendo falar na minha língua materna, falar dos meus sentimentos, né, das minhas vulnerabilidades. E, gente, eu não sei como, foi Deus, lógico, não tem outra explicação. Na comunidade de brasileiros é muito comum a gente compartilhar, né, médicos e enfim. E do nada eu fui procurar ginecologistas, obstetras. No aplicativo do Doctolib, é um aplicativo que você marca a consulta, enfim. E lá eu achei uma médica que, assim, ela falava alemão, inglês, espanhol e português. Eu falei, não é possível, porque senão essa médica, tipo assim, já estaria na boca do povo, principalmente do pessoal da minha igreja, que a maioria é brasileira. Então, assim, alguém ia saber dessa médica. Mas, assim, eu perguntava para as pessoas, vocês conhecem essa médica? Eu tinha marcado já, mas, tipo, era pra 1 mês, 2 meses depois, sabe? E eu perguntava, vocês conhecem a América? Vocês conhecem a América? E assim, praticamente ninguém conhecia. Eu falei, eu vou ser a cobaia então. Vou ser a cobaia do povo que eu conheço, né? Porque eu acho que outras pessoas já se consultavam com essa América, mas não era tão mainstream assim. Eu não lembro qual foi o mês específico, acho que foi março. Eu fui nessa América e eu levei um caderno contando todos os meus ciclos desde que eu comecei a tentar, que foi em 2023. Em 2023 eu comecei a tentar e foi na nossa primeira viagem aqui pra Coreia. Eu levei tudo falando que o meu ciclo, o mês que o meu ciclo foi longo, o mês que o meu ciclo foi curto, o mês que demorou muito pra chegar, o mês que teve cólicas, eu tô olhando assim do lado porque tem gente passando e dá uma vergonha. Anotei tudo, levei tudo, falei pra ela do meu aborto, falei pra ela de toda a situação. Ela avaliou, né, pensou assim e tal, foi avaliando, escrevendo no computador lá, e me passou um monte de exame. E um exame de sangue completo, que dava pra ver todos os meus hormônios, muitos exames. E nessa vez que a gente ia, cada volta, né, ia atualizando algum exame, eu fui pro Brasil, trouxe minha mãe. Quando minha mãe estava em Berlim, eu fui fazer o meu exame de glicose. O cara me falou que estava suspeitando que eu tinha síndrome do ovário policístico,
e que eu tinha resistência à insulina. Então, por isso, eu não tava perdendo peso, que eu trouxe algumas questões pra ela, né? Eu não tava perdendo peso, meu rosto tava parecendo uma lua, que é um dos sintomas da SOP. Moon face chama, né? Cara de lua. E eu tava com essa cara de lua. E assim, eu sempre comi da mesma forma, sempre me alimentei da mesma forma, a mesma quantidade. E eu não conseguia perder peso, mesmo se eu fizesse dieta. Enfim, alguma coisa errada estava com o meu corpo. Fora esses atrasos menstruais, enfim. Então ela passou esse exame de resistência à insulina quando minha mãe estava aqui. No Brasil, quando eu voltei, um mês depois, ela fechou o diagnóstico. Ainda para ter certeza mesmo, ela fez uma ultrassom nos meus ovários. Estava lá cheia de cistinhos, né? E ela falou: ali eu vou passar um remédio pra você e você vai tomar esse remédio por 3 meses. Se durante esses 3 meses você não engravidar, a gente vai induzir a sua ovulação, que provavelmente você não está ovulando. E nesse meu tempo pediu pra Clóvis fazer também o exame dele de esperma, contagem de esperma, essas coisas assim, espermograma, né? E lá vamos nós, né? Então eu comecei a tomar o remédio, que na Alemanha eles chamam de off-label, quando você toma um remédio para um propósito, mas que a bula dele, a recomendação dele, num geral, ele é mais conhecido por outra coisa. Então eu comecei a tomar metformina, né, que é um remédio para diabetes e queria resolver minha SOP. Entrei em contato com algumas amigas que também descobriram SOP e tomavam glifage, metformina, enfim. E a gente trocou algumas figurinhas, então eu comecei a tomar. E nesse período que eu comecei a tomar, gente, eu relaxei bastante no sentido mental, assim, sabe? De tentar, enfim, porque eu falei assim, pronto, o que está ao meu alcance, em relação à minha saúde, em relação a gerar esse filho, eu estou fazendo, eu estou orando, eu estou entregando a Deus, eu estou tomando remédio, eu estou fazendo o que estava no meu script. Então eu descansei um pouco. Esses 3 meses foram os meses que, assim, teve momentos que eu chorei, teve momentos que eu fiquei triste, mas foram os momentos mais que eu desenganei, tô fazendo minha parte, focava em tomar os remédios no horário certo. O remédio tava pra acabar, os 3 meses certinho, no dia 3 de outubro. E era exatamente o dia da conferência anual da minha igreja na Alemanha. E viajamos pra Hamburgo. E até comentei com minha amiga que me acompanhava nos médicos. Eu falei assim: eu tô com receio de parar o remédio. E eu tenho consulta na próxima sexta, dia 10 mais ou menos. E ela pediu pra eu continuar um pouco mais com o remédio. Porque tem pessoas que fazem esse tratamento por mais tempo. E esse remédio, como eu falei, ele tem uma rotina meio complicada, assim, de você tem que desmamar, você tem que, sabe, essas coisas assim. Então, tava meio receosa com isso. E nessa conferência, eu pedi muito pra Deus falar comigo, mas assim, pra acalmar meu coração, pra tirar todo o sentimento, assim, de ansiedade, de querer abraçar as coisas, entender o tempo dele, enfim. Mas não foi aquela oração tão fervorosa, tão cheia de firulas e querendo que o Senhor usasse alguém. Não, eu só queria que ele falasse comigo. E não só em relação ao filho, à filha, enfim, mas a gente como família, nossos propósitos. Porque de certa forma parecia que nossa vida estava estacionada em alguns pontos, esperando quando esse bebê viesse. Então assim, pra viajar, a gente sempre tinha receio de comprar uma viagem e vai que eu estivesse grávida. Então, pra planejar uma coisa muito a longo prazo, e vai que eu estivesse grávida, sabe? Então assim, nossa vida ficou meio que as coisas aconteciam de última hora, né? No primeiro dia, Deus falou com a gente profundamente sobre a questão do nosso ministério. Então, falou com o Clóvis individualmente, falou comigo. Nós estamos na igreja lá em Berlim há muito tempo, desde que a gente se mudou para a Alemanha, ou seja, há 7 anos vai fazer. A gente não sentia mesmo de assumir lideranças, de cuidar de uma célula, que liderança não é nada muito como em algumas igrejas, que é um cargo de destaque, não, tá? É um cargo que você realmente serve as pessoas da igreja, que você tem que estar ali para cuidar deles, enfim. E a gente teve sempre muita reverência e muito cuidado com isso, para não aceitar por pressão das pessoas ou só por aceitar e não ter noção do que a gente estava fazendo. Então a gente sempre pedia que Deus falasse com a gente quando chegasse o momento. E Deus falou individualmente comigo
e falou em livramento com povos, que era chegado o tempo da gente servir. E uma das palavras que, assim, me tocou muito, que não foi pra mim, foi pra outra pessoa, mas, assim, me tocou muito, foi que Deus usou o pastor e falou assim: Deus não deu os filhos de vocês para vocês usarem como desculpa para não servir. E eu fiquei, nossa, que tocou assim, muito forte no meu coração, porque eu pensei, eu não tenho filhos ainda. E, de certa forma, eu ainda dou desculpa para algumas coisas, imagina quando eu tiver filho, que realmente vai demandar de mim, minha família vai precisar de mim. Então eu falei, Senhor, eu quero te servir naquilo que o Senhor quiser e nos usar, né? E que nossa família também seja testemunha, seja envolvida nisso, né? E no final do dia, eu e o Cláudio conversou, a gente até tava com nossos líderes na mesa, comendo e tal, e a gente conversou e, tipo assim, alinhou tudo, sabe? Tipo, e eu tinha sentido com o que ele tinha sentido. E foi muito legal porque não precisou ninguém diretamente com a gente, mas sim o Senhor, né, falando através de outras pessoas, através de palavras, através de pregações, enfim. A partir disso, voltamos pra casa, voltamos bem doentes. Era o início do outono na Alemanha, então a gente pegou uma gripe, um resfriado fortíssimo. Eu lembro que, assim, eu até estou com sequelas desse resfriado até hoje, porque meu ouvido, vez ou outra, se eu bocejo uma coisa, ele tampa. Eu tô com a otite mal curada, assim, sabe? E, enfim, nós voltamos pra casa meio doentes. Ficamos uns 2 dias, assim, de molho real oficial. Numa terça-feira, voltamos pra casa no sábado de noite. Domingo ainda fomos pra igreja, mas segunda a gente arriou bem arriado. Terça a gente deu uma melhorada. E a gente tem marcado de receber nossos líderes em casa pra conversar sobre essa questão. Se era realmente emoção, né, no momento da conferência, se realmente a gente queria servir. E nisso eu fui arrumar a casa, né, colocar roupa lavada de viagem, enfim. E, gente, me dá uma canseira. Uma canseira que vocês não têm noção. Uma canseira muito grande, assim. Eu subi lá em casa, ele tem 2 andares, né? Então, eu subi, desci, qualquer coisa eu descia e sentava um pouco no sofá. E nessa sentada no sofá, vou abrir bem o jogo aqui. Nessa sentada no sofá, eu sentei pra descansar um pouco, mexendo no celular. E eu senti meu peito muito dolorido. E assim, esse não é um sintoma que geralmente eu tenho na TPM, sabe? Em pré-menstrual. E minha menstruação não estava atrasada, só pra vocês terem noção. Eu tinha consulta na sexta-feira. Então, eu falei assim, eu tinha recém comprado vários testes de ovulação, porque eu queria começar a acompanhar minha ovulação, já que o remédio estava acabando, eu queria ver se estava fazendo algum efeito, né? Eu tava começando a ovular, enfim. E nesse kit de ovulação, ele tinha 10 testes de gravidez. Era 40, eu tenho 40 testes de ovulação em casa. Tem que doar pra alguma tentante. E 10 de gravidez. E aí eu fiz, vou fazer um teste de gravidez, né? Vai que. Bom dia. Eu tô meio rouca, porque eu tô doente. Cheguei na conferência, que foi lá em Hamburgo, meio doente. Febre, tosse, enfim. Uma das coisas que eu também cheguei a achar que eu estava era menstruada. Pausa dramática. Aparentemente não estou menstruada. Sangrei. No domingo tive um pequeno sangramento. E é assim que realmente acontece pra mim. Eu já coloquei no aplicativo que eu tava menstruada. Enfim, falei pra minhas amigas, menstruei. De uma forma super natural, assim, porque até menstruei uma semana antes, né? Do previsto no aplicativo. Porque meu ciclo, ele é um pouco além. Ele é mais ou menos 38, 40 dias. E aí veio tava 26 dias de ciclo. Eu pensei, bem, que bom, porque aí eu acho que o remédio da SOP está regulando. Quando foi ontem, terça-feira, 7 de outubro. Eu uso fralda, né, quando eu tô menstruada, porque meu fluxo é um pouco intenso e eu prefiro. Eu percebi que na segunda eu usei fralda e não melou a fralda. Na terça eu usei outra fralda, não tinha melado a fralda. Eu dormi no sofá. Eu falei assim, será que é a menstruação mesmo? Meu peito é tão dolorido. Vontade de fazer xixi, vou lá em cima e faço um teste. Eu comprei um pacote de teste de ovulação. E esse ciclo eu tava fazendo um teste de ovulação. E aí eu parei uns dias já pra Hamburgo, porque tava dando, tipo assim, começou dando positivo, depois começou dando negativo.
eu pensei, será que eu ovulei assim que minha menstruação acabou? Enfim, quando eu fazer o teste, gente, eu nem gravei, porque, tipo assim, eu fiz realmente na inocência. Eu fiz assim, pro meu cérebro ter um desencargo de consciência e ele menstruar. Quando eu fiz o teste, colocar a foto aqui, eu fiquei um pouco em choque, porque eu não tava esperando, de verdade, tanto é que eu não gravei. Eu fiquei em choque no banheiro. Nisso, o Clóvis entra no banheiro para assoar o nariz, porque a gente tava no banheiro lá de cima. Quando o Clóvis entra, eu tô assim, foi, eu tive que falar. Aí quando eu falo, ele me abraça. Ele fala, tipo, eu falei, não faz festa ainda, pode ser que eu não esteja. Porque da primeira vez que eu descobri, tava bem mais claro o teste do que essa vez. Porém, dia depois eu comecei a sangrar, né? Então, sexta-feira, por incrível que pareça, eu tenho médico marcado. Então eu vou pra médica e vou pedir um beta-HCG. Hoje é quarta-feira ainda, que é de ir comprar um teste da Clear Blue. São 7. A loja nem abriu ainda, que é aqui perto de casa. 7h51. Abre de 8. Gente, faziam 2 anos e meio que eu não via nenhum teste positivo. Era sempre negativo, sempre negativo. Nenhuma resta, nenhuma sombra de dúvidas. Sempre era negativo. Enfim, meus amigos, foi positivo. E positivo mesmo. Mas até o momento, eu achava que não tinha sido. Então, comecei a entrar na negação. Eu fiquei muito em choque, real e oficial. Tipo assim, chatalada, sem ter reação. Sem ter... entrei num estado catatônico, sabe? Fiz o teste Clear Blue. Vou colocar uma foto aqui. Eu não lembro se eu gravei vídeo desse teste. Tá marcada a América e tudo mais. E eu tive que esperar esses dias pra ir lá. E eu vou deixar isso pro próximo vídeo, que é pra vocês aguardarem um pouco, porque aí vem a parte mais crítica da minha gravidez até o momento. Segura aí, segura minha mão e vocês vão descobrir em breve, mas eu quero deixar esse vídeo assim como um vídeo feliz e grato. Tô muito grata a Deus, porque eu sei que realmente foi um presente, é um arco-íris na nossa vida, é um suspiro, um sopro de vida. E uma coisa que eu aprendi assim com essa gestação, com tudo que eu vou contar pra vocês ao longo desses vídeos, é que quando é pra ser, e quando Deus promete, Ele cumpre. E assim, desde o meu outro vídeo eu falei que cria e que ia acontecer, e como há, né, esperança sem ter provações. Então eu tive esperanças em meio às provações, muitos momentos também às vezes de um pouco de descrença, porque nós somos humanos, um pouco de dúvida, mas o importante é saber que assim, Deus esteve a todo momento cuidando de nós, cuidando do nosso coração, nos guardando. E hoje parece que assim, que a gente entende por que foi agora, sabe? Porque tinha que ser agora. Eu não sei do que vai ser o resto da minha gestação. E uma coisa que assim, Deus me falou muito assim, que não é pra eu viver essa gravidez regada a medo, né? Vocês vão entender o contexto no próximo vídeo, mas eu queria contar pra vocês com detalhes, porque eu falei no Instagram que eu tava grávida, mas não contei detalhes, não contei como é que foi. Então esse vídeo é mais pra falar sobre o meu período de tentativa, que eu não contei muita coisa, e o período que eu descobri a gravidez, como eu descobri a gravidez. Então, o próximo, esperem, vocês vão saber todos os detalhes e todo o panorama, entender um pouco do meu comportamento nesses últimos tempos, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.